O Capitão América é um dos grandes ícones da cultura pop e da Marvel, isso você já sabia. Mas aqui tem 10 dicas que você precisa saber sobre o Capitão América que eu duvido que você saiba de todas. Então tá curioso? Fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e lembrando para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda a gente bastante no nosso projeto. E Capitão América, esse grande herói da Marvel, surgido lá no início dos anos 40, é um personagem que se tornou muito popular a partir da MCU, mas eu quero saber se você sabe de todas essas 10 dicas que eu vou dar aqui sobre Capitão América e sobre todas as curiosidades desse personagem. A primeira aparição dele foi em Capitão América 1, no início da década de 40, já dando um soco na cara do Hitler. Na primeira HQ ele já dá um soco na cara do Hitler e isso foi sensacional, né? Ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e, é claro, também para surfar nessa coisa de Segunda Guerra que estava acontecendo na época, para vender um pouco e faturar com essa questão patriótica e tal. Né, e funcionou muito bem na época. Depois, quando acabou a guerra, o Capitão América ele ficou meio escanteado e coube ao Stan Lee trazer ele de volta. E o primeiro filme lá da Marvel tem referências diretas sobre a capa da primeira HQ do Capitão América. A primeira HQ do Capitão América é uma das mais valiosas no mundo até hoje. Em bom estado, pode valer até 115 mil dólares. Pensar que na época valia só 10 centavos. E eu não comprei naquela época. Também eu não sou tão velho assim, infelizmente, né? O escudo do Capitão América não foi redondo desde o início. Na primeira edição, ele era um formato retangular, ele não era aquele redondo, ele tinha aquele formato que era pontudo e tal, não era aquele escudo redondo, mas foi só na primeira edição. Por quê? Porque uma outra editora da época reclamou e disse que era uma imitação do seu personagem principal, que se chamava The Shield, e ele tinha um escudo aqui no peito que era muito parecido com esse do Capitão América. Então na edição número 2, eles resolveram mudar para fazer um escudo redondo, igual é até hoje e é tão cultuado nos filmes e nas séries da Marvel. Para o primeiro filme do Capitão América, foram feitos mais de 60 escudos para ser utilizado. Nas cenas de tiro, o escudo era mais pesado, era um escudo acho que de metal, mas era um escudo um pouco mais pesado, mais resistente. Agora, as cenas de ação, que ele tá correndo e que tá se movimentando, o escudo era feito de borracha. Sim, de borracha. E o escudo que ele usava para colocar aqui atrás nas costas era um escudo realmente magnético, que prendia com magnetismo ali, tinha uns ímãs e tal. Apesar dele ser chamado de o primeiro Vingador, não foi ele que fundou os Vingadores. Não foi o Capitão América que fundou. Os Vingadores surgiram em 1963 e tinham como membros originais o Tony Stark, o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor, o Homem-Formiga e a Vespa. Esses são os membros fundadores dos Vingadores, mas na verdade quem teve a ideia, quem formou a equipe mesmo foi o Homem-Formiga e a Vespa, e não o Capitão América como muita gente acha. Ele pode ser chamado de primeiro Vingador por ser mais velho, é um cara que ficou nos filmes 70 anos congelados e nas HQs é um tempo um pouco diferente, então os tempos são relativos entre HQ e filmes. Na edição 4 de Vingadores, o Hulk saiu da equipe porque era um cara incontrolável, que todo mundo já sabe, e o Capitão América foi encontrado nas geleiras lá, e a partir daí ele se recrutou e entrou para a equipe porque não tinha muita função, ele estava ainda muito perdido no mundo em que ele vivia. E fazer parte dos Vingadores ajudou ele demais para isso. Mas agora, tirando Vingadores Ultimato, que isso todo mundo sabe, você sabia que o Capitão América já levantou o martelo de Thor? Essa eu tenho certeza que você sabia, mas foram 2 vezes nas HQs. A primeira foi numa luta contra um vilão chamado Grog, em que ele levantou o martelo e jogou pro Thor, para que o Thor batesse nele. E essa foi a primeira vez em que ele ergueu o martelo, é aquela capa icônica que ele parece levantando o martelo na capa. Foi sensacional mesmo. Na segunda vez, ele luta contra o Serpente, e ele levanta o martelo e ele mesmo bate no Serpente com um martelo. Então a primeira vez foi só para jogar pro Thor e a segunda vez ele bateu mesmo no martelo, ou seja, Capitão América é digno, sim, muito digno de levantar o martelo de Thor. Chris Evans já rejeitou o papel 3 vezes antes de interpretar o Capitão América na Marvel. Antes disso, ele já tinha feito outro herói, que foi o Tocha Humana, durante os filmes do Quarteto Fantástico, né, que foi o Quarteto Fantástico 1 e Quarteto Fantástico Surfista Prateado, lá na Fox. Agora, essa sim, você sabia que o Capitão América
já foi um agente da Hydra? Um agente infiltrado? Sim, ele já foi um agente da Hydra. Ele dominou os Estados Unidos nas HQs. Mas depois ficaram sabendo que se passava de uma cópia do Capitão América, uma cópia idêntica, que alterou a realidade da época e ele entrou como se fosse o Capitão América, enquanto o original estava preso em uma espécie de zona fantasma. Essa HQ causou muita polêmica, muita gente não gostou, com razão, mas depois eles voltaram atrás, disseram primeiro que era o Capitão América original, mas depois a gente viu que era bot. Não era o Capitão América original, era uma cópia, que inclusive está presa e é um cara que foi criado pela Hydra desde criança. Você acha que a Marvel surgiu nos seriados lá com Jessica Jones, Demolidor e essas séries da Netflix? Se enganou! Você acha que foi na série do Hulk dos anos 70? Se enganou também! Porque o primeiro herói a ter uma série de televisão foi o Capitão América em 1944. Sim, lá nos anos 40 ele teve a sua série, mas a série não era tão boa assim, não tinha tantos recursos e não era muito fiel às HQs. Ele era uma espécie de agente infiltrado. É melhor ficar com as séries da Netflix mesmo, ou com os filmes atuais, né? Tivemos nos anos 90, mais precisamente em 1990, um filme que não passou nos cinemas, foi só para as locadoras, do Capitão América. Esse filme era ruim, mas muito ruim, muito parecido com aquele do Quarteto Fantástico, que nem foi para as locadoras em 94. Nessa época não existia Marvel Studios, a Marvel não era da Disney, não existia esse conceito de que o super-herói podia dar certo no cinema. Pra tu ver como demorou isso, né? Porque o Batman do Tim Burton já dava certo no cinema exatamente nessa mesma época. O filme, como eu falei, não tinha recurso nenhum, era péssimo, mas tu encontra aí pelos YouTubes da vida. Mas do que é feito o material do escudo do Capitão América? E tem diferença aí entre os quadrinhos e os filmes. Por quê? Pela questão contratual na época da Fox, algo relacionado a mutantes não podia aparecer nos filmes da Marvel. Então, o escudo do Capitão América nos filmes MCU é de Vibranium, o metal mais poderoso da Terra naquele universo, que é o metal feito em Wakanda. Mas nos quadrinhos é completamente diferente. O metal do escudo do Capitão América é Adamantium, sim, Adamantium. Mas por que não podiam usar esse metal nos filmes? Porque é o mesmo metal que o Wolverine tem nos seus ossos. Os ossos do Wolverine são revestidos de Adamantium, que é o metal mais poderoso da Terra nos quadrinhos. Mas falando um pouco em Wolverine, você sabia que nos anos 40, Capitão América lutou ao lado de Logan, o Wolverine? Sim, durante a Segunda Guerra Mundial, Capitão América era um soldado americano e Wolverine um soldado canadense. Então eles se conhecem desde a época da Segunda Guerra Mundial, antes do Wolverine passar pela Arma X e ter Adamantium no seu corpo. Mas essas foram as 10 curiosidades que você precisava saber sobre o Capitão América. Com certeza aí tem alguma coisa que você não sabia. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda a gente sempre. Ativa o sininho para ter novas informações sobre Marvel, DC, cultura pop, tudo de super-heróis. Segue a gente no Instagram, @podgeeks, no Twitter, @podgeek1. Então era isso, pessoal. Eu volto daqui uns dias falando do 4º episódio de Loki. Valeu, até mais!